Pessoal, nós estamos aqui hoje para gravar nosso terceiro vídeo da série Corrupção. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir a vocês que curte nossos vídeos, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Só assim você estará contribuindo para que nós possa levar esse trabalho adiante. Hoje vamos tratar do tema corrupção na política. Onde começa essa corrupção? Muito antes do voto. Geralmente a pessoa, quando se quer candidatar, o que elas fazem? Ela busca alguém que financia essas campanhas, que são campanhas milionárias no Brasil, e começa a buscar cabos eleitorais nas regiões. E geralmente ele procura uma pessoa que é conhecida da população, porém não tão comprometida com a população. E aí eles começam a criar grandes eventos, a estar mais presente no dia a dia e fazer pequenos favores à população. E tudo isso, no entanto, em troca do seu voto. E depois, passadas as eleições, ele some, a gente não vê mais, só vai ver quando está aproximando a eleição seguinte. Então vemos que, quando a gente se trata de corrupção, a gente vemos que ela está espalhada em todas as áreas. Porém, nós temos que estar mais atento. Quando se trata de política, nós temos que ter cuidado o máximo possível. Porque aquele político, ele vai te representar diante das pessoas, diante da sua cidade. Ele é seu representante e ele vai levar projetos aonde vai beneficiar aquela população, o que elegeu. Só que, no entanto, o que ele faz? Ele sente que acabou comprando o seu voto, porque ele investiu muito dinheiro para se eleger. E nessa história ele acaba assumindo e depois trabalhando não para a população em geral, mas para quem o financiou. E quem financia esses políticos? Geralmente são pessoas muito ricas ou os grandes empresários. Para que possa estar levando a proposta deles adiante, porque ele precisa de um representante para fazer esse trabalho. Então, aonde que ele busca pessoas para estar se elegendo e levando adiante a sua proposta, e não a proposta da população em si. Então, vemos que dentro de uma política, dentro de um candidato ou uma pessoa que foi eleito o seu representante, ele trabalha para você e não ele presta serviço à nação. E, no entanto, ele não trabalha, ele não é feito para estar fazendo do interesse dele, mas sim de uma nação. Só que, como tudo é opostos, ele vai por interesse próprio e representar aquele que financiou. Qual o dever e obrigação da população com os políticos? Nós temos que acompanhar o dia a dia daquele que a gente o elegeu. Nós temos que estar presente, vendo qual o projeto que está sendo levado em benefício a mim, que votei, que ajudei a eleger esse candidato. Então nós temos que ter prestar muita atenção, porque se essa pessoa não representou a população em geral, da onde foi eleito, levou projetos que beneficia essa população, então nós temos que pensar o seguinte: se ele não fez isso, ele não vai fazer na próxima. Então nós temos que estar descartando sempre esse tipo de pessoa. Então vemos que corrupção, ela está espalhada em todas as áreas. Não existe setores que tem corrupção. Então nós temos que ter bem cuidado com isso e se prestar bastante atenção nos acontecimentos da comunidade. O político, geralmente, o que é a obrigação dele? É vir com a população que elegeu e discutir o projeto que beneficia a população. E levar aquele projeto para ser aprovado e trazer em benefício. Então, por exemplo, um deputado, ele é do legislativo. Ele leva os projetos e o presidente em si é do executivo. Então são duas funções, executivo e legislativo. O legislativo faz a legislação, projetos de lei, e o executivo executa. Então, se ele
se ele não veio discutir esse projeto comigo, com a população que o elegeu, ele não vai estar representando você, ele está representando aquela pessoa que ele está levando o projeto, e muitas das vezes, a maioria das vezes, esses projetos são daqueles que o financiaram, como eu já tô falando e deixando bem claro. Então, nós temos que ter muita noção desse assunto. Por que que no país hoje a área de segurança é péssima, a educação é péssima, a saúde? Exatamente por esse fato. Nós não fazemos o uso dos nossos direitos, deveres e obrigações. Deixamos que eles façam o que bem interessa. Porque nós temos as posições de eleger e também podemos caçar o mandato. Depende da população se unir para que isso possa acontecer. E qual o dever da população com esse político? Com essa pessoa que representa? É acompanhar o seu trabalho e dar o suporte necessário para que ele consiga cumprir as suas obrigações, os seus deveres. Porque não adianta ele chegar, levar um projeto para ser votado, e muitas vezes eu estou indo contra uma nação, contra o interesse de muitas pessoas. Então cabe a gente que o elegeu dar o suporte necessário. Esse suporte aonde ele vai conseguir desenvolver o papel. Então cada classe representa cada classe. Não adianta, não vai você pensar que o empresário vai representar o trabalhador. O trabalhador representa o trabalhador, o empresário representa o trabalhador, o banqueiro representa o banqueiro. Isso é justo. Então é por isso que nós temos que procurar eleger pessoas que estejam comprometidas com os trabalhadores, com a sua classe social. Se você tem a sua classe social, procure pessoas daquele meio. Antes de votar em alguém, procure a conhecer qual o trabalho que essa pessoa veio desenvolvendo antes de se entrar na carreira política. O que ele fazia, qual a área que ele representava, da onde ele saiu, para que nós possamos conhecer e dar um voto de confiança. Então, se ele saiu do meio dos trabalhadores e tem boa proposta, nós podemos também dar um voto de confiança a essa pessoa. Porém, ele não conseguiu me representar conforme a necessidade da população, da classe, o que elegeu. Então, na eleição seguinte, o que devemos fazer? Simplesmente descartar e trocar por outro. Esse é um dever e obrigações da população que elegeu aquele político. Então, em si, ele trabalha para você. Ele é um funcionário que presta serviço àquela população em que elegeu e não outras classes sociais. Então, os projetos têm que ser discutidos e saindo do local que elegeu, quem o votou. Então, em termos de corrupção, como a gente fala, muitas vezes o político aparece, se elege com os nossos votos e vai embora. E depois a gente não sabe nem o que ele fez, o que ele está fazendo. Aí você vai falar para mim que isso é falta de representação, de apoio, que você buscou a conhecer o trabalho dele. Você ajudou ele no dia a dia desse trabalho? Você continuou, além do momento do voto, você continuou prestando atenção, continuou acompanhando esse trabalho, se foi a seu benefício ou contra você? Qual as obrigações da população com esse representante? É sempre estar presente no dia a dia dele, ajudando ele chegar a fazer o seu melhor trabalho possível, se discutindo, se mostrando, se apresentando os projetos, a necessidade da comunidade, da cidade, do local, da onde ele se representa. Então, porque toda a população tem uma necessidade. E essa necessidade, ela é discutida com realmente as pessoas que te representam nas classes políticas. Não tem como viver num país sem a política. A política ela é essencial para o crescimento do nosso país. Sem política, nosso país não vai para frente. Só que nós também nos temos que dar suporte. Nós temos que fazer o papel de eleitor. Nós temos que buscar sempre a entender o que é política e participar da vida ativa na política no dia a dia. Então vemos que não é apenas só votar, é também ir
e aos interesses, que eu tenho que buscar o interesse próprio da população em conjunto, não o meu próprio interesse, olhar para mim si próprio. Política não é apenas o meu interesse. E aí você às vezes fala, a corrupção está muito grande no meio político. Bom, de fato, se um político ele investe um determinado valor muito acima do que ele vai ganhar no período dos 4 anos, ele vai ter que tirar de volta. Pelas pessoas que o financiaram, ele vai ter que, de qualquer maneira, ter que pagar essa conta. Ninguém investe dinheiro daquilo que não vai ter em retorno de volta. Então, isso é bem claro. Então, é por isso que se dá, ele sente a corrupção se dá bem nesses termos, digamos que o povo mesmo não sabe o que eu estou fazendo, então eu posso muito bem fazer aquilo que eu interesso, porque nós não acompanhamos, nós não damos a devida assistência àquele determinado político que me representa. E às vezes o sistema corrompe ele acaba se sendo obrigado a ser corrompido, porque o povo apenas o votou na hora do voto. Isso é a maneira que vem acontecendo em nosso país. Nós temos que estar sempre presente e ativo na política no nosso dia a dia, acompanhando, não só apenas no dia das eleições, mas os períodos de 4 anos. A política ela gira não é apenas na eleição, mas sim o período dos 4 anos, porque aquela pessoa que acabou de ser eleita é seu representante legal, você acabou de dar um cheque em branco a ele para que ele possa representar você. E cabe você também fiscalizar. Essa fiscalização cabe a você saber o que ele tem feito, o que ele anda fazendo, se realmente te representa ou não. Isso é uma coisa que o povo é que tem que estar sempre de olho, porque na próxima eleição seguinte, ele vai voltar e vai pedir novamente o seu voto. Se você não acompanhou ele, não sabe o que ele fez, se ele é uma pessoa que expressam bem, fala bonito, você vai acabar indo novamente na conversa dele e elegendo novamente, porque infelizmente você não acompanhou e não sabe nada o que aconteceu no período do mandato dele. Então isso é muito claro, entendeu? O representante, a gente que elege um representante, a gente tem que dar suporte a esse representante e para ele dar sequências ao trabalho e sempre buscando levar os nossos projetos adiante, não os projetos de quem o financiou. Porque na lógica da situação, política não era para se investir tanto dinheiro, porque não é o dinheiro. O voto não é para ser comprado e nem vendido. O voto é uma obrigação do cidadão. Você tem que ter essa noção e fazer sua obrigação de cidadão com o seu representante legal e levar para que ele leva os seus projetos, os projetos da comunidade aonde você vive e sempre fazendo o melhor possível, o melhor para a nação e não o melhor para si próprio. Se esse candidato não adepta a essa regra, simplesmente substitua até conseguir alguém que realmente represente. Mas busque pessoas que estejam dentro do local aonde pessoas que estejam comprometidas com a sua comunidade, com a sua cidade ou seu bairro. Não apenas porque ele fala bonito, nem que se expressa, mas busca a qualidade de um verdadeiro representante. E se por acaso você errou na eleição seguinte, substitua e sempre buscar o melhor possível, sempre cobrando, não deixando esses políticos fazer o que bem quer. Porque eles trabalham, prestam serviço a uma nação e essa nação o que fiscaliza, essa nação que dá sequência ao trabalho dele e sempre dando suporte, porque ele em si sozinho não vai fazer nada, porque cada classe social luta a favor de cada classe social. Por isso que temos o termo da política, o povo está presente no dia a dia da política. Sem participação do povo, não haverá como trabalhar, porque é muito difícil trabalhar sem a presença daqueles que você elegeu. Por isso que nós temos que dar suporte no dia a dia e cobrar um pouquinho mais para que ele realmente fiscaliza e cumpre com os seu papel no dia a dia da população. Desde já eu agradeço e muito obrigado. Até o próximo.